Será que você realmente sabe o que é o pecado? Fica até o final deste vídeo que você vai descobrir os efeitos do pecado que você não conhecia. Para você que não me conhece, eu me chamo Karina e eu estou cursando a graduação de teologia. E, gente, eu já tinha feito um ensino médio de teologia, que foi 2 anos e meio, e a gente aprende muita coisa que ninguém nunca falou pra gente, nem mesmo na nossa igreja, nem mesmo na escola bíblica a gente aprende sobre esse assunto. E na minha graduação teve uma coisa que me chamou muito a atenção, tipo, quando eu descobri, fez aquele, sabe, explosão na cabeça de cara, como essa questão do pecado é um negócio assim totalmente diferente do que a gente achava. E tem um nome para isso, eu vou trazer aqui para vocês, tudo referente a isso, para que também haja uma explosão na cabeça de vocês aí. Chama os efeitos noéticos do pecado. Isso é importante que a gente entenda. Essa matéria aqui era sobre o aconselhamento cristão. Então, por exemplo, um pastor, uma pessoa que vai estar aconselhando outras pessoas, ela tem que entender esses efeitos noéticos do pecado. Mas não só eles, mas também nós, se a gente tem alguma dificuldade na nossa vida, se a gente vai aconselhar um amigo, é importante que a gente compreenda esses assuntos, para que a gente, adquira sabedoria e assim venha derramar sabedoria, que é o nome do canal. Power Wisdom significa derramar sabedoria. Então, vem comigo que eu vou te apresentar os efeitos noéticos do pecado. Essa palavra noético, ela vem do latim, acho que significa intelectus, alguma coisa assim. Mas o que significa essa palavra noético? É o intelectual e o racional do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado passou a existir. E quando o pecado passou a existir, ele não foi somente um ato, mas o pecado ele afeta toda a nossa racionalidade e intelectualidade, entendeu? Afeta a racionalidade humana. Então, o pecado ele é muito mais intrínseco dentro de nós, que é aquilo que fala que nós já somos pecadores. A gente quer dizer que o pecado está presente em toda a racionalidade humana, entendeu? O negócio é muito mais lá embaixo. Esses efeitos, uma coisa que me chamou muita atenção é que tudo foi afetado. O nosso relacionamento com Deus foi afetado, o nosso relacionamento com as pessoas foi afetado, o nosso relacionamento com nós mesmos foi afetado, o nosso relacionamento com a natureza. E isso tudo que eu tô falando para vocês já é a narrativa ali do começo de Gênesis. Então, ao ponto que a mulher, é enganada pela cobra, entrega, o fruto ali para Adão, eles se escondem de Deus, então eles rompem o relacionamento com Deus. Depois, Adão acusa a mulher, então rompeu o relacionamento entre as pessoas. E até mesmo quando eles têm os 2 filhos, Caim e Abel, e Caim ali com inveja, da oferta do seu irmão, mata o seu irmão. Então você tá vendo que todos os relacionamentos ali houve uma ruptura, e mais, houve até uma ruptura de Adão e Eva com o jardim, que é a ruptura com a natureza. Então eles foram expulsos do jardim. Então você vê que o pecado, ele vai ligando uma coisa com a outra, vai virando aquela bola de neve, aquela confusão, por causa da vontade do homem, por causa do egoísmo, da inveja, da desobediência também perante Deus. Vocês lembram que lá em Gênesis está escrito assim que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Quando a gente olha para esse versículo, a gente costuma só pensar em, então Deus ele deve ter um corpo parecido com o ser humano. Mas preste bem atenção quando ele fala: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fala nós. Quando a gente começa a entender mais sobre a Santíssima Trindade, que nós já sabemos que Jesus já estava com Deus e Jesus era Deus, porque a Santíssima Trindade, ao mesmo tempo que ela se separa, ela se torna um só. Então isso mostra que nós, seres humanos, fomos feitos para viver em união, viver em relacionamentos, viver em respeito e viver piedosamente com o nosso próximo, com a nós mesmos, com a natureza e com Deus. E nesse momento do pecado há uma ruptura entre tudo isso, gerando
esse egoísmo. Então, quando a gente fala de pecado, o praticar o pecado não é só ir lá e tocar no que não é seu. Quando você comete a ação, você já está se desconectando dessas 4 áreas que eu citei para você. E eu gostei muito de aprender esse raciocínio, porque assim a gente consegue entender melhor. A gente está prejudicando a nós mesmos novamente, o nosso próximo, a Deus e também a própria natureza. Entendeu? Nós temos aqui um convívio nesta terra. Nós devemos respeitar a tudo e a todos, porque Deus é assim. Ele respeita a Santíssima Trindade e ele trabalha de forma unida com a Santíssima Trindade. O céu é para viver em harmonia, tanto que quando houve a desarmonia no céu, foi expulso os causadores da desarmonia, aqueles que eram egoístas. Então Deus não trabalha no egoísmo, Deus não trabalha no eu. Por isso que a gente sempre fala, renunciar o eu. Quando fala renunciar o eu, não é que você, eu não posso mais gostar de cor-de-rosa, então eu vou renunciar que eu não quero mais gostar de cor-de-rosa. Não é isso, renunciar o eu é renunciar esses efeitos noéticos do pecado, entendeu? Que estão intrínsecos em nosso coração. Então, quando a gente entende todos os efeitos, todas as consequências do pecado, a gente começa a repensar melhor. Poxa, eu acho que eu vou perdoar aquela pessoa. Não, nem vou ficar olhando muito para a vida de fulano, senão eu vou ficar com inveja daquilo. Poxa, se eu consigo obedecer a Deus nesse ponto, eu vou obedecer. Porque o pecado, ele é uma sementinha, você planta e ela vai crescendo e vai gerando frutos, você vai ficando preso e a cada dia mais distante você estará de Deus, mais distante você estará das pessoas que te amam, mais distante você estará da criação e mais distante você estará de si mesmo, que é um dos efeitos tão causadores de tantas depressões, tantas ansiedades, porque a gente começa a ficar distante de nós mesmos, nós começa a se distanciar de tudo que a gente foi criado para ser. E como eu disse para vocês, façamos o homem à imagem e semelhança nossa. Deus nos criou, imagem e semelhança dele, então nós devemos viver em união, respeitando a nós, ao próximo, a Deus e a natureza. Então que a gente possa refletir um pouco mais em relação ao pecado, para que a gente seja inteligente, consiga fugir desses efeitos que acabam afetando a nossa racionalidade.